Graça e paz, boa tarde a todos e a todas. Nós estamos reunidos para mais um momento onde nós estamos meditando na palavra de Deus, nosso Pai. Boa tarde a todos, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças. Hoje é dia 17/7 e nós vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Abra comigo a sua Bíblia no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Capítulo 5, a partir do versículo 6, Jesus diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo a Tua bênção, a Tua graça, pedimos que fale aos nossos corações, que derrame sobre nós bondosamente a graça e a inspiração do Espírito, sobre nós e sobre aqueles que hão de ouvir, ó Deus, a reflexão desta tarde, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço e eu te oro. Nós estamos estudando sobre o discipulado segundo Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, a irmã Roberta, já estão aí, todos, né? E nós estamos agora com uma live direcionada para pessoas não cristãs ainda, às 11h30 da noite. Né? Então, se você puder divulgar para pessoas, o nosso objetivo é alcançar o maior número de pessoas. Né? Eu quero quero levar a palavra de Deus e colocar para estas pessoas que existe salvação. Se você prestar atenção no meu Instagram, você vai ver que tem muita gente com biquíni, fio dental. Eu estou acessando, mandando mensagem para todas as pessoas, porque Jesus Cristo, Ele disse: eu não vim buscar o justo. Ele disse: os bons não necessitam de médico, mas sim os doentes. E nós estamos tendo, por isso eu resolvi fazer uma às 23 horas. E você diz: pastor, o senhor não cansa? Não, eu não tenho cansado. Cansado eu tenho, mas a alegria de poder ver o retorno das pessoas seguindo, das pessoas acompanhando e ver que as pessoas estão com fome da palavra de Deus, e as pessoas que parecem ser aquelas que são as mais longe de Deus não são. É isso que me surpreende, né? São pessoas que retornam, são pessoas que, porque eu estou gravando a mensagem, copiando, e aí eu vou no site de cada pessoa, no Instagram de cada pessoa, e aí eu coloco a mensagem do que Jesus a ama, e a receptividade tem sido assim tremenda, a receptividade tem sido maravilhosa. Então você vai ver no meu site, no meu Instagram,
que vai aparecer muita coisa, porque eu estou indo atrás, eu estou indo tentar buscar estas pessoas que são ovelhas, que podem ser do rebanho de Jesus Cristo. Então não se admire, não se escandalize, porque eu estou mandando mensagem de evangelização para todos os sites. E também eu não me preocupo com a opinião das pessoas quando eu estou fazendo a vontade do meu Senhor. Então nós vamos lá. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós estamos estudando sobre discípulo. Discípulo não é apenas um aluno, não é apenas um seguidor. Discípulo é alguém que quer ser como o seu Senhor. E nós vimos que Jesus Cristo ele tem condições para que alguém seja seu discípulo. E nós vimos que Jesus vai agora estabelecer as leis do reino dos céus. Ele não veio aqui para criar uma religião. O cristianismo, como nós o temos agora, ele é fruto de muitos e muitos anos de tradição religiosa, que se tornou católica, que se tornou protestante, e cada um com o seu viés, né? E muitas vezes afastado do verdadeiro cristianismo. Muitas vezes longe do cristianismo ensinado por Jesus Cristo. E a nossa proposta é ter um cristianismo próximo da Escritura, um cristianismo que seja segundo a Escritura. Então Jesus chega e diz para os seus discípulos, ele sobe na montanha, né? Na verdade não é uma montanha, não é elevado, e aí lá em cima é plano, por isso que Lucas chama de planície, e Mateus, como quer comparar Jesus com Moisés, ele chama de monte, né? Então, vendo de baixo é um monte, de cima é uma planície. Então, Lucas está apontando de cima e Mateus está falando de baixo. Certo? Então, o que acontece? Jesus agora vai dizer quem são os bem-aventurados. A palavra makarios quer dizer felizes. E todos os que Jesus aqui considera felizes são aqueles que o mundo jamais, que o secularismo jamais diria, que o secular jamais diria que são felizes. Porque ele diz felizes os pobres de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Felizes, né, os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. E nós vimos na última reflexão para a gente não perder a mansidão. E Jesus diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Tudo no mundo gira em torno de desejos, de ideias, de pensamentos, que se concretizam, ou se concretizarão, ou não serão concretizados. Quer para o bem, quer para o mal. E aí Jesus diz que entre aqueles que são chamados para serem súditos, porque ele veio aqui para estabelecer um reino. Jesus veio a este mundo para nos dar uma opção, uma alternativa. E é esta mensagem que eu estou tentando levar às pessoas às 11h30. É que ele oferece a nós uma nova proposta. É a proposta do reino de Deus. Ele está edificando um reino. Só que esse reino não é um reino de Rolls Royce, carros luxuosos. Não é um reino de Rolex, de ouro, relógios. Não é um reino de roupas de grife. Não é um reino de estruturas arquitetônicas. Mas é um reino que começa no interior, que transforma a pessoa, que a enriquece no caráter, que a usa para benefício e para a bênção do seu próximo,
e que no futuro reinarão com ele sobre esta terra, e que no futuro terão a vida e vida com abundância. E aí Jesus começa a dizer às pessoas que elas podem ficar na vida que estão, elas podem continuar na vida que estão, ou elas podem se achegar para o reino de Deus, e ele as convida para o reino de Deus. E aí ele vai dar a característica daquelas pessoas que são felizes. E por que essas pessoas são felizes? É porque estas pessoas são candidatas a entrarem no reino. São pessoas que estão seguindo a Cristo, são pessoas que fizeram a opção de escolher o caminho do reino. E aí ele diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles herdarão a terra. Como eu disse, tudo é feito de ideias, de sonhos, de planos, tudo começa na cabeça. E o Mateus ele coloca dizendo assim: porque eles serão fartos. Jesus diz: felizes aqueles homens e aquelas mulheres que têm fome e sede, porque assim como a fome e a sede nos levam a trabalhar, porque assim como a fome e a sede nos levam a buscar o alimento, nos dão coragem, nos põem em movimento, nos tiram da inércia. Da mesma forma, a fome e a sede espiritual nos fazem agir, nos levantam, nos tiram da nossa zona de conforto e nos fazem nos aproximarmos de Cristo Jesus, nosso Senhor, e do seu reino. E ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede, porque não há nada mais forte no sentido das sensações do que a fome e a sede. Algumas outras sensações você pode senti-las e você pode suportá-las, ou você pode até ignorá-las, mas a fome e a sede não. E Jesus diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, sede de viverem uma vida justa. Gente que está cansada, gente que está decepcionada com o tipo de vida que vive, gente que procura uma nova vida, gente que está cansada da injustiça, que está cansada de viver uma vida fora de sintonia com a vontade de Deus, gente que procura um novo modus vivendi para viver, gente que cansou dessa vida que vive agora, de viver no pecado, de viver uma vida desregrada, de gastar os melhores anos da sua vida, de viver uma vida fútil, uma vida que não leva a lugar nenhum. Aí Jesus chega e no meio da multidão, da empáfia dos romanos que dominavam Jerusalém e a Judéia, Jesus chega e diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque o judeu tinha fome e sede de vingança. Ele tinha fome e sede de destruir, de acabar com a dominação romana. E esse ódio, esse sentimento estava fazendo com que eles se igualassem aos seus dominadores. E Jesus diz que nós tenhamos cuidado para que a gente não se iguale àqueles dos quais a gente discorda, aqueles dos quais a gente acha que estão trilhando o caminho errado. Porque ódio gera ódio. Assim como gentileza gera gentileza e amor gera amor.
No reino de Deus há um princípio, é que cada espécie se reproduz segundo a sua espécie. A Bíblia Sagrada diz: e os animais se reproduziam segundo a sua espécie. Ou seja, amor. Boa tarde, pastor Jean, meu amigo, meu querido amigo. Deus o abençoe, é uma honra tê-lo aqui conosco. Você sabe do amor que eu te tenho. É como um irmão mais novo, bem mais novo, porque eu estou velho. Deus te abençoe. Pastor Jean, coloque o nome da sua igreja aí, o endereço, por favor, que eu vou divulgar. Terei o maior prazer, a maior honra de divulgar, se o senhor assim desejar. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque, como eu disse, tudo começa na cabeça, tudo começa com desejo, tudo começa com sentimento. E não existe coisa pior do que gente sem sonho, do que gente sem almejar alguma coisa, do que gente sem perspectiva. E aí Jesus, naquele meio em que os romanos dominavam com bota de ferro, em que o judeu era alimentado pelo ódio, Jesus chega e diz assim: bem-aventurado que tem fome de justiça. Mas quando Jesus fala em justiça, ele não está falando de justiça apenas para os outros, porque nós, seres humanos, temos a tendência de, quando a gente quer justiça para o outro. A gente acha que quem tem que mudar é o outro. A gente acha que todos estão andando, laborando no caminho errado, mas nós não precisamos mudar. Mas quando Jesus diz bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, ele está falando com o indivíduo. Ele está dizendo bem-aventurado é aquele homem, aquela mulher, aquela idosa, aquele jovem, aquele rapaz, aquela moça que tem fome e sede de justiça, de viverem uma vida justa, de mudarem de vida, de trocarem a rota, de religarem o GPS, mudar a rota. Jesus hoje chama a mim e a você, chama a todos os que têm fome e sede de justiça, para viverem uma nova vida, para andarem em novidade de vida. E ele diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, mas não apenas justiça para si, porque o grande problema é que a gente acha que, mudando as estruturas que foram criadas para o bem da humanidade, a gente vai, porque elas se corromperam. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. É um prazer tê-la aqui. Saiba que você é muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Então Deus procura homens e mulheres que têm fome e sede de justiça. E como eu disse, a gente às vezes acha que se mudar o governo, se mudar o Senado, se mudar a escola, se mudar o que está ao redor de nós, se mudar a situação financeira, se mudar a estrutura arquitetônica onde a gente mora, aí nós vamos ser felizes e nós vamos ter um mundo e vamos viver felizes para sempre. Never, forever, para sempre. A proposta de Jesus não vai nesta direção. A proposta de Jesus é: mude-se o homem, mude-se o ser humano, e aí nós vamos mudar o mundo. A proposta de Jesus não é mude o que está ao redor, é mude o que está no interior, é mude o ser humano na sua essência. E aí mudaremos o mundo, porque com o mundo, com homens que não têm sede e fome de justiça, com mulheres que não têm fome e sede de justiça nas estruturas, fazendo essa engrenagem que foi montada, chamada mundo girar, chamada sociedade, principalmente essa pós-moderna. Se nós não tivermos fome e sede de justiça, e se Jesus não começar a intervir no coração, nas entranhas, na alma de cada ser humano, jamais nós vamos ver um mundo melhor, jamais nós teremos um mundo melhor para nossos filhos, para nossos netos, para nossos parentes. Será utopia.
Será utopia desejar um mundo melhor com o homem do mesmo jeito. Eu sempre vou repetir aqui, insanidade é cometer os mesmos erros e esperar resultado diferente. Sabe o que é loucura? Loucura é uma pessoa cometer os mesmos erros e querer um resultado diferente. Loucura é a pessoa estar vivendo errado, estar vivendo fora dos padrões de Deus. Loucura é a pessoa estar se destruindo e querer que a vida dela mude sem que ela mude. Ela quer que do jeito que está, Deus chegue e intervenha na vida dela sem que ela tenha que mudar. Na verdade, as coisas se invertem. Essa pessoa se torna Deus e Deus se torna servo. A criatura se torna o Criador e o Criador tem que se tornar criatura. Porque a criatura quer ser servida. E ela quer ter sua vontade prevalecida. E ela quer que a vontade dela prevaleça sobre a vontade de Deus. Quando é a criatura que tem que se submeter à vontade de Deus. Então muita gente quer assim, olha, Deus, eu quero andar contigo. Mas tu tens que descer ao meu ambiente, ao meu mundo. Tu tens que te enquadrares nas minhas perspectivas, nos meus sonhos, porque senão não há lugar para o Senhor na minha vida. E na minha vida o Senhor tem que ser servo. O Senhor existe para satisfazer os meus sonhos, para fazer os meus desejos, para fazer com que a minha vida flua, para fazer com que a minha vida seja azeitada e tudo gire com mais leveza, enquanto eu permaneço do mesmo jeito. Não é assim que funciona. Jesus diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados aqueles que sonham com um mundo diferente, bem-aventurados aqueles que sonham com uma sociedade diferente, bem-aventurados aqueles que sonham com uma justiça diferente, bem-aventurados aqueles que sonham com a igualdade entre os povos, bem-aventurados aqueles que sonham num mundo sem racismo, num mundo sem ódio, num mundo sem beligerância, num mundo onde as pessoas não gastem bilhões e trilhões de dólares em estádios de futebol, em competições milionárias, enquanto outros estão morrendo de fome, enquanto crianças estão gemendo e chorando de fome, enquanto crianças estão morrendo de fome, enquanto gente não tem o que comer. Não dá para se ajustar a um mundo desse, onde um jogador ganha bilhões e bilhões e bilhões, onde quem vale, onde quem é atendido, quem é socorrido, não é o desvalido, não é o pobre, não é o mendigo, mas quando chega em um hospital, quando chega em uma repartição pública, quando chega em qualquer lugar, o bem-vindo não é aquele que tem fome e sede de justiça. O bem-vindo é o rico, o bem-vindo é o poderoso economicamente, o bem-vindo é o poderoso politicamente. Mas Jesus olha e diz assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Porque um dia esta farra vai acabar. Porque um dia será o dia quando Jesus voltar, que aí sim nós vamos, aqueles que sonham com justiça, aqueles que vivem nas perspectivas de justiça, que estão querendo justiça para si, porque eu não tenho autoridade. Escute bem, eu e você não temos autoridade de querer julgar o mundo e de querer um mundo melhor se nós não nos tornarmos pessoas melhores. Eu vou repetir, eu e você não temos
autoridade para querer um mundo melhor se nós não queremos ser gente melhor. Nós não podemos acusar e apontar o dedo para aqueles que estão roubando, destruindo, matando, se nós não estamos querendo também mudar. Então Jesus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Sabe, Jesus dá uma esperança, Jesus mostra uma luz no fim do túnel. Ele diz: você pensa que a injustiça, você pensa que o mal vai prevalecer? Um dia, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Rodilene. Nós estamos, e Jesus Cristo um dia vai voltar. E Ele vai botar ordem na casa. E aí nós podemos dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque nesse dia nós vamos ver justiça. Nós vamos ver um rei que vai governar com justiça. Mas esse rei, o reino de Jesus Cristo, ele não é futuro apenas. Ele é hoje. O reino de Jesus é quando ele entra com sua graça nos corações de homens e mulheres que abriram, escancararam as portas da alma e disseram: Senhor, entra, muda a minha vida. E aí, à medida em que Jesus vai entrando e mudando vidas, ele vai transformando a sociedade. Porque ele diz que o reino dele é como 3 medidas de fermento que uma mulher introduz numa grande porção de massa e que o fermento vai por dentro, fermentando até que aquela massa cresça e toda a massa seja tocada e transformada pelo fermento que está ali no meio. E Jesus espera de cada cristão, de cada pessoa que sonha com um mundo melhor, que ele haja como fermento transformador da sociedade, que ele haja como instrumento transformador da sociedade. Por quê? Porque aqueles que assim o fizerem neste presente século mau, quando Jesus vier em glória para estabelecer o seu reino celestial sobre esta terra, e desapossar todos aqueles que hoje a comandam, e estabelecer aqui o seu reino. Aquela época vai ser muito fácil crer neles. Aquela época onde todas as coisas estarão não debaixo do Império Romano, não debaixo do poder americano, não debaixo do poder soviético, mas debaixo do poder de Cristo. Naquela época vai ser muito fácil. Mas esse reino que começou aqui, que entrou na sua alma, e pastor Gilberto, quando é que começa? Pastor Gilberto, quando é que começa esse reino? No dia que você abre a alma, no dia que você abre o coração para Jesus entrar e deixa ele governar a sua vida, aí começou esse reino. E Jesus diz que o seu reino é como uma semente pequena, que é uma das menores sementes da Palestina. E ele diz que quando ela é plantada, ela rompe aquela casca, e ela cresce, e ela se transforma numa árvore enorme, de sorte que as aves constroem seus ninhos, e os animais encontram descanso à sua sombra. E é isso que ele quer fazer. Jesus começa esse reino hoje, e ele conta 2 histórias, a do fermento e a da semente que transforma-se numa árvore. E o que Jesus está fazendo é transformando gente, é transformando homens e mulheres, para que um dia a gente possa sentar com ele e dizer: tudo começou lá atrás, tudo era um sonho, tudo era uma fome, tudo era uma sede, era sede de justiça, e aí ele trouxe justiça para a minha vida. Há uma música que diz assim: a começar em mim, quebra corações. Não peçamos que Deus comece nos outros, peçamos que Ele comece em nós. Diga: Deus, comece em mim, mude a mim, porque eu quero fazer parte desse processo de mudança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, aqueles que sonham, que aspiram, que vivem sabendo um dia a justiça vai prevalecer. Quando chegaram para Billy Graham e perguntaram: Billy Graham, e aí, como é que você acha que vai ser o fim do mundo?
ele disse: o bem vai vencer. E perguntaram para ele: por que você acha isso? Ele disse: porque eu li a última parte do livro. Ele disse: eu li a última folha da Bíblia Sagrada. E lá está escrito que não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, mas descerá do céu a nova Jerusalém. A cidade santa, a cidade dos santos, o povo de Deus, aqueles que sonharam, que aspiraram, que gemeram, mas que disseram: eu quero justiça, eu sonho com justiça, eu vou viver num mundo justo, eu vou viver uma sociedade justa, mas antes de tudo, eu quero justiça na minha vida, eu quero viver uma vida justa. Então saia da injustiça. Saia da injustiça. Deus diz: sai dela, povo meu, e eu te receberei. Serei Deus para você, você será meu filho. Então saia. Não adianta querer o reino de Deus e o reino do mundo. Não adianta querer a glória divina. Jesus disse: quem escolher este mundo perdeu o outro. Quem perder este mundo por amor do outro já ganhou o outro. Então nós estamos debaixo de uma escolha. Eu sempre digo que a árvore do conhecimento do bem e do mal nunca foi tirada. Porque todos os dias eu e você temos que fazer escolhas, temos que decidir que caminho seguir. Todos os dias nós nos encontramos diante das encruzilhadas da vida, dos dilemas da vida. E que caminho você tem seguido, que estrada você tem trilhado. E aí Jesus diz assim: porque eles serão fartos, porque um dia nós vamos nos fartar de justiça. Porque um dia vai haver justiça, e se eu abro mão dessa perspectiva, dessa expectativa, o que será de mim? Porque Jesus Cristo é o único que diz que um dia esse estado de coisas vai ter um fim. E é isso que nos alimenta, e é isso que nos conduz, e é isso que nos dá força para enfrentar as injustiças da vida, porque a vida não foi feita para ser entendida, mas crida. Se você tentar entender a vida, você não vai conseguir, você vai surtar. Porque a vida é injusta. Porque parece que o mal ganha, parece que o mal prevalece, parece que nós vivemos em um mundo do perverso. Mas quando a gente crê que Deus está no controle, que a rapaziada não está aí fazendo o que bem quer, que o diabo não está deitando e rolando, não, mas que Deus ainda está no controle. E que um dia Ele vai estabelecer justiça e vai dizer para nós: olha, valeu a pena esperar. Porque tudo que é bom, irmãos, é construído com calma. Porque tudo que é bom é construído com solidez. Porque tudo que é bom é construído para a eternidade. Porque esse mundo, essa sociedade que nós vivemos é uma sociedade de sobe e desce. É que um dia um está no poder, no outro dia desce. É que um dia um faz sucesso, no outro dia alguém chega e passa rasteira nele. Mas o reino que Jesus está fazendo é um reino sólido, é um reino eterno que não passará, que não será substituído. E Ele está deixando que os homens experimentem, para esperar que as pessoas se decepcionem, para que as pessoas digam: rapaz, não encontrei justiça aqui, não encontrei justiça ali, só há justiça em Jesus Cristo. E aí Jesus diz assim: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia é uma atitude de não dar o que alguém legitimamente merece. Deus tem dois atributos que são muito parecidos. Chama-se graça e misericórdia. Na graça, Deus dá o que eu e você não merecemos. A salvação é pela graça, perdão é pela graça, a transformação é pela graça, todas as bênçãos de Deus é pela graça. A Bíblia diz que o sol de Deus resplandece sobre justos e ímpios. Que o sol, que a chuva de Deus cai sobre a colheita do ímpio e a colheita do justo. Isso é fruto da graça. Graça significa que mesmo
a pessoa sendo perversa, perverso, Deus a abençoa, e muita gente confunde isso. E confunde bênção de Deus com aprovação. Nem sempre que você tem saúde, nem sempre que você tem beleza, nem sempre que você tem dinheiro, nem sempre que você tem poder, nem sempre que você está aplaudido, você está de acordo com a vontade de Deus. Tudo isso que eu falei é bênção de Deus, são bênçãos de Deus. Mas isto não quer dizer que ele aprove. Pelo contrário, muitas vezes vai nos incriminar mais ainda, porque Deus vai dizer, eu te dei tanto. E para que você usou, e como você usou, e onde você usou, e para a glória de quem você usou. E Jesus chega e diz o seguinte, a misericórdia é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. É quando Davi peca, manda matar o marido da mulher, ele adultera com ela, e aí ele tem agora que pagar pelo seu erro. E Deus, ao invés de dar a Davi o que ele merecia, Davi chega e diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus. E Jesus diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Porque misericórdia é você ver a pessoa no chão, prostrada, vencida, e você dizer, não vou dar o golpe de misericórdia. Misericórdia é quando você vê, se você assistiu o filme O Gladiador, há um momento em que ele está lutando, e aí ele vence a batalha contra um poderoso guerreiro, e o imperador faz assim, que era para matar. Ele olha para o guerreiro no chão, se o guerreiro estivesse no lugar dele, não teria contado 2 vezes. Mas o gladiador joga o machado fora, joga a arma fora e não cumpre a ordem do imperador. Isso é misericórdia. É quando você tem tudo para destruir o seu adversário, o seu inimigo, e você não faz. É a hora em que a gente tem razão. Essa é a pior hora. Uma das coisas mais difíceis do mundo é você exercitar misericórdia. Porque na misericórdia, quem exerce misericórdia está com a razão. E quem precisa de misericórdia está sem razão nenhuma. É como uma esposa que pega o marido, traindo-a, e aí ele se ajoelha e ele pede para aquela pessoa, e ele pede para aquela mulher, minha filha, você tem direito de fazer tudo, tem direito de me deixar, tem direito de tomar meus bens, mas eu estou aqui arrependido, eu estou completamente errado, completamente afundado, e eu peço somente uma coisa de você, tenha misericórdia. E quando ela diz, ela tem 2 chances, ela pode estar no direito dela de dizer, não quero mais você. Mas se ela for tocada de misericórdia, ela vai chegar para aquele homem que não presta. E ela vai dizer, eu vou te dar mais uma chance. Isso significa misericórdia. Daquela pessoa que estava completamente sem direitos. E Deus age comigo, com você, por misericórdia. Não pense que eu e você vamos chegar a um ponto de ter direito de alcançar alguma coisa de Deus. Há um cristianismo hoje sendo pregado onde se diz que nós vamos acumulando milhas. Onde as pessoas imaginam que o que elas fazem é uma espécie de folha de serviço prestado para no final trocar com Deus por coisa boa e por uma entrada no céu. Mas não é assim que funciona. O reino que Jesus prometeu é um reino da misericórdia. Ele diz, olha, sabe por que vocês devem exercer misericórdia? Porque hoje aquele está caído e amanhã pode ser você. Porque a gente descobre a nossa fragilidade.
Porque aí ninguém aponta o dedo para o outro. Porque o perdido de hoje pode ser o salvo de amanhã. E o salvo de hoje pode ser o perdido de amanhã. Escute o que eu vou dizer, eu vou repetir de novo. O perdido de hoje pode ser o salvo de amanhã. O salvo de hoje pode ser o perdido de amanhã. Porque nós somos frutos da misericórdia de Deus. Então nós não temos que prejulgar ou que condenar, mas nós temos que levar a mensagem do Evangelho e dizer, olha, eu vou ter misericórdia, eu vou agir com misericórdia. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. Deus teve misericórdia de mim, então eu devo ter misericórdia do outro. E sonhando já lá na frente, Pai, se eu errar, se eu cair, porque misericórdia é assim. Misericórdia a gente quer para nós, mas a gente não quer dar para o outro. Quando somos nós o culpado, o indigno, aquele que pisou na bola, aquele que errou, que caiu e caiu feio, aí a gente quer que os outros, que a sociedade, que a justiça, que a família, que a esposa, que os pais sejam grandemente misericordiosos. Mas, quando são os outros que erraram, que caíram, a nossa fragilidade humana exige que eles sejam punidos com todo o rigor da lei. Você pode chegar em qualquer pessoa que cometeu erros aí, que saíram na televisão, e você vai perceber que elas querem brandura para elas. Elas querem que o mundo, a sociedade, a justiça tenha misericórdia. Mas se fosse outra pessoa, se fosse outra pessoa, elas queriam o rigor da lei. Então há dois lados. Quem está lá culpado quer misericórdia. Está clamando para que a pena seja branda. Mas muita gente que está do lado de fora está torcendo para que a pena seja a máxima. Porque nós queremos receber misericórdia, mas é muito difícil dar misericórdia. E lembre-se, hoje eu posso não estar precisando de misericórdia, mas amanhã eu posso estar precisando de misericórdia. E só quem é tolo, tola, é que não sabe que é sujeito a falhar, é que não sabe que mais cedo ou mais tarde vai acabar pisando na bola, e que um dia vai precisar de misericórdia. E aí Jesus diz assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E esta palavra limpos de coração pode ser traduzida de duas maneiras. Limpo no sentido ético, no sentido de ter um coração puro, e pode ser limpo no sentido de íntegro, inteiro, completo. Ou seja, bem-aventurados os limpos de coração, aqueles que no meio da sujeirada deste mundo, que não se deixaram enlamear o coração, emporcalhar o coração. E como é difícil no mundo de hoje, onde a gente ouve palavras maliciosas, onde a gente vê coisas terríveis, onde a gente presencia injustiça. Como o judeu dos dias de Jesus, era muito difícil um judeu que viu romano com o peito estufado a cavalo em cima da sua terra, fazendo o que bem queria, tirando suas filhas de suas casas, tirando gente das casas, entrando nas casas com pontapé na porta. E como era difícil aqueles homens terem misericórdia de um romano quando adoecesse, quando eles encontrassem no caminho.
E como era difícil aqueles homens terem um coração completamente voltado para Deus, em um mundo hostil, de ódio, de violência. E como era difícil esses homens terem um coração limpo, nós vivemos uma sociedade semelhante. Onde é difícil você ter um coração limpo. Porque as pessoas fazem questão de propagar e propalar a maldade por todos os meios. Para onde você vai, não tem mais como você fugir. E aí Jesus diz, bem-aventurado é aquele que não se entrega, que não se emporcaia, que não se enlameia. Bem-aventurado é aquele que não se vinga. Porque misericórdia é o contrário da vingança. E limpo de coração é o contrário de se entregar à maldade reinante e dominante nesta era. Jesus diz, bem-aventurado aquele que conserva o seu coração íntegro, inteiro, completo, puro. Bem-aventurado é aquele que... E, pastor, como é que a gente enche o coração? Como é que a gente purifica o coração? Que tipo de coisa você está colocando dentro do seu coração? O coração é como um armário, é como um closet, é como um cofre. Ele tem o que nós colocamos lá. Então nós temos que avaliar e ver o que nós estamos colocando dentro desse coração. Quais são as imagens que estão indo para lá, porque as janelas são os olhos, os ouvidos, são as principais, é aquilo que a gente ouve, é quem é que você está escutando, a quem é que você ouve, o que você vê, que tipo de livro você lê, quem é o teu mentor, quem é o teu inspirador, a tua inspiradora. Quem é que serve de referencial para a tua vida? Quem é que norteia a tua vida? Então Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Hoje eu convido você, que já é cristão, mas é um cristão que tem mágoas, ferido, decepcionado, frustrado, que não consegue exercer misericórdia, que ainda sonha, que ainda aspira pela derrota, pelo fracasso daqueles que um dia o maltrataram, daquele que não conseguiu desejar uma vida justa, daquele que você frequenta uma comunidade de fé, você professa uma fé, mas é uma fé apenas de palavras. Você não tem fome e sede de justiça, o mundo está muito bom do jeito que está, desde que esteja bom para você. Mesmo que não esteja bom para os outros, isso é justiça. Daqueles que não têm misericórdia, daqueles que ainda chegam até ao descaramento de chegar para Deus e pedir vingança. Só que eles não dizem vingança, eles dizem justiça. Quando a pessoa chega na televisão ou na vida dizendo assim, eu quero justiça, na verdade o que ela está querendo é vingança. Ela está dizendo, ela não tem coragem de dizer o nome, eu quero vingança. Eu quero ver o meu inimigo sentir o que eu senti. E aí a gente perde a bondade de ser diferente dele. E aí a gente não tem como julgá-lo, porque nós somos iguais. Ele fez o mal, nós devolvemos. Então ficou todo mundo empatado, está todo mundo zerado. E aí Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurado aquele que podendo dar o troco não dá. Bem-aventurado aquele que podendo retaliar não retalia. Bem-aventurado aquele que podendo destruir não destrói.
Bem-aventurado aquele que vê o seu inimigo aos seus pés, mas não se aproveita da fraqueza do outro, como o outro se aproveitaria da fraqueza dele. E Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração, aqueles que estão tirando a maldade do seu coração. Aqueles que estão deixando que o Espírito Santo reconstrua seu coração, suas vidas. E a você que ainda não é cristão, eu quero dizer que Jesus Cristo deu a vida por você. Que Jesus Cristo hoje te convida e Ele está construindo um reino. Não é um reino de glória aqui. Não é um reino de glória passageira, porque eu quero dizer uma coisa. Nós temos tanta gente nesse mundo. Eu tenho acompanhado esse Instagram e tantas redes sociais, quantas mulheres bonitas, quantos homens bem parecidos, quantas pessoas jovens. E eu quero dizer a você que, infelizmente, tudo isso um dia vai passar. E como passa rápido. Porque o tempo é cruel. E aí um dia tudo passa. E se você apostou todas as suas fichas no temporal, então você apostou no errado. Porque só um reino que nunca há de passar é o reino de Jesus Cristo. João diz assim, o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que tem misericórdia, aquele que diz, Senhor, eu quero ser diferente. Porque se eu o destruir agora, eu não serei diferente em nada. Senhor, eu quero ser limpo de coração. Senhor, tira o ódio do meu coração, tira a maldade do meu coração. E se você hoje quer começar uma nova vida, quer andar em novidade de vida, Jesus Cristo morreu para pagar os teus pecados. E Ele te oferece perdão. Eu acho que você já deve ter ouvido isso. Geralmente, quando você deve a alguma instituição financeira, o juro aumenta, 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 e quando você observa, você percebe que há uma dívida impagável. Você percebe que está tão grande a dívida, que correu tantos juros, que foram tão desonestos, que muitas vezes você deixa seu nome sujo. E aí um dia, uma instituição dessa manda uma carta para você e diz, olha, se você pagar até dia tal, aqueles 100 mil reais se transformam em 100 reais. Aí você diz, opa, chegou a chance de limpar meu nome. E aí a pessoa corre e vai lá para pagar os 100 reais. Só que Jesus quer mandar uma carta para você e dizer assim, você lembra daquela conta que você tem comigo, com a vida, com a sociedade, e que só aumenta e que é impagável? Aí ele manda uma carta para o seu coração e ele diz, eu paguei a tua conta. Eu não diminuí a tua conta, não. Você não tem que pagar mais nada. Você foi zerado. Você pode começar uma nova vida. Então hoje Jesus te chama, arrependa-se e creia que Ele pagou a tua conta. E onde você estiver, invoca-o. Porque a Bíblia diz, todo aquele que o invocar será salvo. Fale com Jesus agora, conte para Ele o seu pecado. Conte para Ele que você é pecador, pecadora. Arrependa-se e peça a Ele o perdão e peça a Ele que comece uma nova história. Que Deus abençoe. Hoje, às 11h30, às 23h30, eu estarei com uma breve reflexão. Você é meu convidado, minha convidada. É uma tentativa de levar a mensagem do amor de Deus para pessoas ainda não alcançadas, para pessoas que ainda não ouviram. Por isso eu estou entrando em todo tipo de site, para que as pessoas que não ouviram possam ouvir falar do amor de Deus. Se elas vão se converter ou não, aí já não é mais comigo. Aí é com elas. Então, em nome de Jesus, ore por nós, para que a gente possa entrar
e conseguir alcançar vidas que estão jogando sua vida fora, na futilidade, para que pessoas possam ser alcançadas e descobrirem o real valor da vida, o real valor de Jesus Cristo. A Jesus seja a honra e a glória. Deus te abençoe. Amanhã ao meio-dia, live pelo Facebook, Comunidade Online. Amanhã ao meio-dia, nós 10 horas, amanhã é domingo, 10 da horas, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Amanhã, 10 horas, a Escola Bíblica Dominical, a Escola Bíblica Online, onde nós estamos estudando o livro de Jonas. E amanhã, às 20 horas e 45 minutos, pelo Facebook, nós estaremos com a poderosa pregação da Palavra de Deus. E hoje à noite, ainda às 11h30, 23h30, mais um momento com Deus. Você moça, você que tem uma página, você que participa de um site, você rapaz, você que tem um Instagram, você que tem uma conta no Instagram, e você que está cansado de ver coisas infantis, você que está procurando algo novo, algo diferente, você que está procurando algo sólido, então eu te convido hoje às 23h30 para estarmos juntos, numa meia hora, até às 0 hora, meditando na Palavra de Deus. Deus nos abençoe. Até amanhã às 10 horas.